Muitos se surpreendem ao descobrir que a Bíblia contém vários exemplos de maldições. Afinal, a palavra maldição aparece quase 200 vezes nas Escrituras. Isso nos leva a uma reflexão profunda. O que essas maldições significam para nós? A vida humana, à primeira vista, pode parecer um emaranhado de luz e sombra, sem um padrão discernível. No entanto, a Bíblia nos revela que há forças em jogo que muitos desconhecem, as bênçãos e as maldições. Após o pecado original, Adão, Eva e a serpente foram amaldiçoados. Eva, então, deu à luz seus filhos. Em Gênesis 4, versículo 1, lemos: "E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Adquiri um varão com a ajuda do Senhor." O nome Caim pode ser interpretado como "eu o consegui", ou "aqui está ele". Eva talvez acreditasse que Caim fosse o Messias prometido, aquele que viria para redimir a humanidade. No entanto, o destino de Caim seria muito diferente. Em vez do Salvador que Eva esperava, Caim se tornaria o primeiro assassino da história da humanidade. Gênesis 4, versículos 2 a 5, nos conta que Abel, irmão de Caim, era pastor de ovelhas, enquanto Caim era lavrador. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas apenas o de Abel foi aceito. Abel ofereceu o primogênito de suas ovelhas, um sacrifício de sangue, enquanto Caim ofereceu frutos da terra. Embora as ofertas de grãos fossem aceitáveis, como vemos em Levítico 2, elas não serviam como expiação pelo pecado. A rejeição de sua oferta encheu Caim de ira e ciúmes. O orgulho foi, sem dúvida, a raiz da ira de Caim. Ele não suportava a ideia de que Deus aceitasse Abel e o rejeitasse. Se a aceitação de Deus era sinalizada pelo fogo que consumia o sacrifício, então todos saberiam da rejeição de Caim. O pecado, que começou com um simples ato de desobediência no Jardim do Éden, agora evoluía para algo mais complexo e sombrio. Deus, em sua infinita misericórdia, confrontou Caim. Em Gênesis 4, versículos 6 e 7, ele diz: "Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar." Deus estava dando a Caim a oportunidade de refletir, de escolher um caminho diferente. Ele estava sendo advertido sobre o potencial destrutivo do pecado. Deus já sabia as respostas às perguntas que fazia, mas queria que Caim também as soubesse. Ele queria que Caim reconhecesse sua ira e a controlasse. A escolha estava nas mãos de Caim. Ele poderia escolher o caminho da redenção ou o caminho da destruição. Caim estava diante de uma encruzilhada. Ele poderia se abster do pecado e ser abençoado, ou se entregar ao pecado e ser consumido por ele. Para evitar que o pecado domine nossas vidas, precisamos nos submeter à autoridade de Deus. Se Deus não for nosso mestre, o pecado certamente o será, e seremos seus cativos. Em Gênesis 4, versículo 8, vemos que Caim, após conversar com Abel sobre as palavras de Deus, o ataca e o mata quando estavam sozinhos no campo. Há uma forte sugestão de que Caim planejou emboscar Abel, distraindo-o com uma conversa amigável. Isso revela que Caim cometeu um assassinato premeditado, ignorando completamente a saída que Deus lhe ofereceu. A humanidade, ainda em sua infância, estava rapidamente se afundando no pecado. Deus, em sua onisciência, confronta Caim. "Onde está Abel, teu irmão?" Caim, tentando enganar o Criador, responde: "Não sei. Sou eu guardador do meu irmão?" Esta resposta de Caim tornou-se icônica. Ele deveria ser o guardião de seu irmão, mas em vez disso tornou-se seu assassino, movido por um ciúme espiritual. Judas 11 nos adverte sobre o caminho de Caim, que é a incredulidade, a religião vazia que leva ao ciúme e à perseguição daqueles verdadeiramente piedosos. A ira assassina de Caim foi inspirada puramente por esse ciúme espiritual. A maldição de Deus sobre Caim é descrita em Gênesis 4, versículos 10 a 12. Deus diz que a voz do sangue inocente de Abel clama a ele desde o solo. Este conceito de sangue clamando a Deus é repetido em outras partes da Bíblia. Em Números 35, versículos 29 a 34,
é descrito como o sangue de assassinos não punidos profana a terra. O sangue de Abel clamava por justiça, enquanto o sangue de Jesus clama por graça e misericórdia, como vemos em Hebreus 12, versículo 24. A maneira como as bênçãos e maldições operam não é aleatória. Ambas operam de acordo com leis eternas e imutáveis. A Bíblia é a fonte de compreensão dessas leis. Em Provérbios 26, versículo 2, Salomão estabelece um princípio sobre maldições, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Em Provérbios 26, versículo 2, somos lembrados de que, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Cada maldição tem uma origem, uma razão. Assim como a maldição que recaiu sobre Adão foi amplificada em Caim. Enquanto para Adão seria difícil cultivar a terra, para Caim, um agricultor, seria praticamente impossível. Em Gênesis 3, versículos 17 e 18, Deus diz a Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás das ervas do campo. Se Adão foi expulso do Éden, Caim seria condenado a vagar sem descanso pela terra. Em sua angústia, Caim exclama ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei errante e fugitivo na terra, e qualquer que me achar, matar-me-á. Mesmo diante da gravidade do pecado de Caim, Deus, em sua misericórdia, decide protegê-lo de outros que poderiam querer matá-lo. Ele marca Caim com um sinal. Esse sinal, ou oath em hebraico, tem sido objeto de muita especulação. Embora não saibamos exatamente qual era esse sinal, sabemos que ele serviu como uma proteção para Caim, garantindo que ninguém tentasse vingar a morte de Abel. A natureza exata do sinal não é o foco principal da passagem. O que é essencial entender é a misericórdia de Deus, que mesmo diante do pecado, ainda oferece proteção. Após receber o sinal, Caim se afasta e se casa. Em Gênesis 4, versículos 16 e 17, lemos: saiu, pois, Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe deu o nome do filho, Enoque. É evidente que Caim casou-se com uma de suas irmãs, filha de Adão e Eva. Embora mais tarde, em Levítico 18, versículo 9, e Deuteronômio 27, versículo 22, fosse proibido casar-se com uma irmã, naquela época era uma necessidade para a continuação da humanidade. Ao ler, e edificou uma cidade, vemos os primeiros indícios de urbanização e indústria. Esta cidade, centrada no homem desde o início, foi nomeada em homenagem a um filho, Enoque, e não em honra a Deus. A queda contínua da humanidade é evidente nas gerações que se seguiram a Caim. A genealogia de Caim nos mostra uma progressão de nomes e ações que refletem a crescente distância da humanidade de Deus. Lameque, cujo nome pode significar conquistador, destaca-se como um exemplo de arrogância. Ele foi o sexto descendente de Adão pela linhagem de Caim, e sua postura contrasta fortemente com a piedade de Enoque, o sexto de Adão pela linhagem de Sete. Lameque, notavelmente, tomou para si 2 esposas, tornando-se o primeiro bigamista registrado na história. As escolhas de seus nomes refletem uma cultura que valorizava a beleza física e exterior. Ada, que significa prazer ou beleza, e Zilá, que pode se referir a uma luxuosa cobertura de cabelo. A arrogância de Lameque é ainda mais evidente em sua jactância, conforme registrado em Gênesis 4, versículos 23 e 24. Ele se vangloria de ter matado um homem e acredita que, se Caim seria vingado 7 vezes, ele seria vingado 77 vezes. Esta degeneração progressiva da humanidade, uma verdadeira devolução, é um reflexo da perspectiva centrada no homem. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão,
Há um vislumbre de esperança. Deus providenciou um remédio para a queda da humanidade. Ele deu a Eva um novo filho, Sete, em lugar de Abel. E foi através da linhagem de Sete que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, adorando-o com oração, louvor e ação de graças. A humildade e a verdadeira adoração, como praticadas por Abel e Sete, contrastam fortemente com a forma orgulhosa de adoração de Caim. Não é surpresa que, quando Deus procurou um servo obediente séculos depois, ele escolheu Noé, descendente da linhagem de Sete. A Bíblia está repleta de maldições. Não avançamos muito no livro de Gênesis antes de vermos Deus pronunciar maldições. No entanto, mesmo em meio a essas maldições, a misericórdia e a graça de Deus brilham, oferecendo esperança e redenção à humanidade. A dualidade das bênçãos e maldições. No início dos tempos, vemos o Todo-Poderoso pronunciar maldições. Ele amaldiçoou Satanás por ter tentado Adão e Eva ao pecado. Ao longo das Escrituras, percebemos um padrão divino. Deus abençoa aqueles que o obedecem e amaldiçoa aqueles que o desobedecem. A maldição é uma expressão de desejo ou intenção negativa, enquanto a bênção é o oposto. Em Deuteronômio 27, versículo 30, encontramos um exemplo claro do Deus que abençoa e amaldiçoa. De acordo com Deuteronômio 28, Deus prometeu grandes bênçãos a Israel se obedecessem aos seus mandamentos. Estas bênçãos incluíam proteção nas viagens, descendência saudável, prosperidade nas colheitas e domínio sobre outras nações. No entanto, não é apenas Deus que pronuncia maldições na Bíblia. Há exemplos de seres humanos amaldiçoando outros, como quando Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cã, por este ter zombado de sua nudez. Os reinos visível e invisível. A história é moldada pela interação entre o visível e o invisível. Enquanto muitos se concentram apenas no tangível, a Bíblia nos revela um reino invisível, espiritual, que exerce uma influência contínua e decisiva sobre o visível. Em 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18, Paulo descreve esses dois reinos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É no reino invisível que encontramos as verdadeiras realidades eternas, e é neste domínio que encontramos as forças que moldarão nosso destino. Bênçãos e maldições pertencem a este reino invisível, atuando como veículos de poder espiritual sobrenatural. As palavras bênção e maldição aparecem na palavra de Deus mais de 640 vezes. Ambas têm características em comum. Seu efeito muitas vezes se estende além do indivíduo, afetando famílias, tribos e nações. E uma vez postas em movimento, continuam de geração em geração até que algo ocorra para cancelar seus efeitos. Muitas das bênçãos e maldições registradas na Bíblia, especialmente aquelas associadas aos patriarcas, têm persistido por quase 4.000 anos e ainda estão ativas hoje. As maldições têm implicações práticas profundas. Uma geração amaldiçoada pode enfrentar situações ou padrões de comportamento que não podem ser explicados apenas com base em suas experiências pessoais. A causa raiz pode remontar a muitas gerações, talvez até milhares de anos. As palavras são o principal veículo para bênçãos e maldições. Elas podem ser faladas, escritas ou simplesmente pensadas. A Bíblia destaca o poder das palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Em Provérbios 11, versículo 9, lemos: Com a boca, o ímpio destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O cerne da mensagem do Evangelho gira em torno de um evento singular, a morte sacrificial de Jesus na cruz. Isaías, séculos antes, profetizou detalhadamente sobre esse acontecimento em Isaías 53, versículo 10. Ele descreve um servo do Senhor que se ofereceria como oferta pelo pecado. Em Isaías 53, versículo 6, encontramos a essência do problema humano. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho,
e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui vemos o problema fundamental de Caim. Ele escolheu o seu próprio caminho. A palavra hebraica que resume isso é avon. Em inglês contemporâneo, talvez a palavra mais próxima seja rebelião, não contra o homem, mas contra Deus. Avon descreve não apenas a iniquidade, mas também o castigo, ou as consequências malignas que ela traz. Em Levítico 16, versículo 22, sobre o bode expiatório solto no dia da expiação, o Senhor disse que o bode levará consigo todas as iniquidades deles para uma terra solitária. Neste simbolismo, o bode carregava não apenas as iniquidades dos israelitas, mas também todas as consequências dessas iniquidades. O sacrifício de Jesus, em seu sentido mais completo, avon não significa apenas iniquidade, mas também engloba todas as consequências malignas que o julgamento de Deus traz sobre a iniquidade. Isso se aplica ao sacrifício de Jesus na cruz. Jesus, sendo sem pecado, carregou sobre si não apenas a iniquidade da humanidade, mas todas as suas consequências. Em Isaías 53, versículo 9, o profeta afirma que ele não cometeu violência, nem houve engano em sua boca. Em Isaías 53, versículo 6, lemos que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não foi apenas que Jesus foi identificado com nossa iniquidade, ele também suportou todas as consequências malignas dessa iniquidade. Assim como o bode expiatório que o prefigurou, ele carregou essas consequências para longe de nós, garantindo que elas nunca mais retornassem. Na cruz, ocorreu a troca divinamente ordenada. Primeiro, Jesus suportou em nosso lugar todas as consequências malignas que, por justiça divina, eram devidas à nossa iniquidade. Agora, em troca, Deus nos oferece todo o bem que era devido à obediência sem pecado de Jesus. Em termos mais simples, o mal que nos era devido recaiu sobre Jesus, para que, em retorno, o bem que era devido a Jesus pudesse ser oferecido a nós. Esta oferta incrível vem da incomensurável graça de Deus, e a fé é o único meio de recebê-la. Como está escrito em Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Escritura revela muitos aspectos diferentes desta troca e as áreas em que ela se aplica. Em Isaías 53, versículo 5, lemos: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus foi punido para que pudéssemos ser perdoados. 1 Pedro 2, versículo 24. Ele foi ferido para que pudéssemos ser curados. Isaías 53, versículo 5. Ele foi feito pecado com nossa pecaminosidade, para que pudéssemos nos tornar justos com sua justiça. 2 Coríntios 5, versículo 21. Ele morreu nossa morte para que pudéssemos compartilhar sua vida. João 10, versículo 10. Jesus se tornou pobre com nossa pobreza, para que pudéssemos nos tornar ricos com suas riquezas. 2 Coríntios 8, versículo 9. Ele carregou nossa vergonha para que pudéssemos compartilhar sua glória. Hebreus 2, versículo 10. Ele suportou nossa rejeição para que pudéssemos ter sua aceitação como filhos de Deus. Efésios 1, versículo 5. E finalmente, Jesus se tornou uma maldição para que pudéssemos receber a bênção. Gálatas 3, versículos 13 e 14.